Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é fazermos alguns exercícios sobre radiciação para a gente poder fechar esse assunto, tá? É claro que retomaremos posteriormente nesse assunto, mas por enquanto a gente vai dar uma parada no assunto. Bora lá? Então, qual que é a proposta do dia? Que vocês façam o exercício 19 ou 21 da página 34, o livro de vocês, mais o exercício 13 da página 39, ok? Fechando esse exercício, você volta para cá e assiste a restante do vídeo. Bora lá? Bom, considerando que você já terminou de fazer, a questão 19 pede para efetuar as expressões. Como já foi dito, a gente só pode somar os radicais que são semelhantes. Qual que é a característica de radicais semelhantes? Radicais que possuam o mesmo índice e o mesmo radicando. O que não acontece aqui, ó. Todos eles têm o mesmo índice, que é o índice 2. Porém, o radicando não é o mesmo. Então, eu preciso verificar se eu posso simplificar esses radicandos de forma a igualá-los, tá? Então, isso que eu vou fazer aqui. Bom, no primeiro momento, eu gosto muito de fazer assim. Eu imagino esse número 48 como produto de dois números, sendo um deles primos, ó, sendo um deles um quadrado perfeito. Será que eu consigo algum número que multiplicar o produto de dois números que um deles seja um quadrado perfeito? Por exemplo, 16 e 3. Ok? Por que eu estou fazendo assim? Porque aí eu posso usar uma propriedade dos radicais que diz que eu posso tirar a raiz do 16 e a raiz do 3 separadamente. 16 tem raiz, ótimo. 3 não tem, permanece dentro da raiz. Uma alternativa é a fatoração. Então, você viria aqui, fatora o 48 por 2, 24, por 2 dá 12, por 2 dá 4, por 2, desculpa, por 2 dá 6, por 2 dá 13, por 3 dá 1. Então, você escreve isso como 5 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, e esse 2 e esse 2 podem sair da raiz, perdendo o seu expoente, tá? Nesse primeiro exemplo eu vou fazer assim, mas eu gosto sempre de trabalhar também com aquela alternativa de pensar num produto de dois números, tá? Menos 7 meios vezes raiz quadrada de 12, 12 fatorado tá aqui já, ó, daqui para baixo, 2 ao quadrado vezes 3, mais 75. Se eu fatorar o 75, eu vou descobrir que é 5 ao quadrado vezes 3. Isso tudo dividido por 3. Menos 4 raiz quadrada de 3. 3 não pode ser fatorado. Bom, desses termos aqui, o 2 e o 2 saem na raiz, então sai 2 vezes 2 vezes 5. Isso vai dar 20, raiz de 3, menos 7 meios vezes. Aqui o 2 sai da raiz, vem um 2 para cá, que vai ser bom que vai simplificar aqui. Eu mantenho raiz de 3, mais 5 raiz de 3 sobre 3. Observe que eu não posso cortar esse raiz de 3 com 3 aqui, hein? Menos 4 raiz de 3. Bom, agora eu tenho todo mundo como raiz quadrada de 3. Então, posso fazer as operações aqui de adição e subtração. Mas antes disso, deixa eu só escrever de forma resumida aqui, ó. 20 raiz de 3. Aqui ficou menos 7 raiz de 3. Mais 5 raiz de 3 sobre 3. Menos 4 raiz de 3. Uma opção aqui é tirar o MMC de todo mundo. Então, vou colocar 1 embaixo aqui, fica 3 aqui. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 20, 60. Fica 60 raiz de 3, menos 3 dividido por 1 dá 3 vezes 27, vezes 7, 21. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 5, 5. E aqui 3 dividido por 1 dá 3 vezes 4, 12. Tudo raiz de 3. Eu não vou cortar o denominador, porque senão é uma equação, e eu faço a operação aqui de soma de todo mundo, tá? Se quiserem, vocês podem fazer direto ou somar primeiro os positivos e depois subtrair os negativos. Então, aqui, ó, os positivos, 65. 65 raiz de 3 menos 21 com 12 dá menos 33 raiz de 3. Agora eu faço 65 menos 33, vai dar 32 raiz de 3 sobre 3. Ok? Aqui eu tenho raízes cúbicas, mas elas não são semelhantes, então vou ter que fatorar, tá? O 6 eu não vou fatorar, não vai adiantar, e aí eu vou fatorar o 96. 96 por 2, 48 por 2 dá 24. Aí eu já vou até fazer aqui, ó, 96 e colocar um 2 aqui. Posso fazer isso, pessoal? Para ajudar na fatoração? Bom, mais 4 raiz cúbica. Aí, ó, eu tenho que agrupar de 3 em 3, ó. Eu vou agrupar esse 2 aqui, ó. 2 ao cubo. Vezes 2 vezes 3 vezes 3, tá? Se eu não tiver aqui mais nenhum 2, vai ficar assim. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes
612, ok? Menos 3 vezes raiz cúbica de 324. Então, 324 por 2, 150 mais 12, 162. Por 2, 81. Por 2 não dá, vai ser por 3, que vai dar 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13, por 3 dá 1. Eu vou agrupar aqui, ó, esses daqui, ó. Então, vai ficar um 3 ao cubo vezes 4 vezes 3, 12. Tá? Bom, observe que aqui eu tenho uma raiz de 6. Essa raiz de 6 aqui não vai poder somar com esses valores aqui não, tá? Porque aqui eu vou manter menos 7, raiz cúbica de 6, mais esse 2 aqui, ele sai da raiz multiplicando 4, então vira 8. Raiz cúbica de 12, menos o 3 sai multiplicando 3, dá 9, raiz cúbica de 12 também. Eu posso fazer só a operação de adição entre esses dois termos aqui. Eu vou ter menos 7 raiz cúbica de 6, 8 menos 9 é menos 1 raiz cúbica de 12. Não tem mais o que fazer aqui, pessoal, porque os radicais são distintos e eu não tenho como simplificá-los mais, ok? A questão 20. Aqui eu posso transformar ou simplificar esses radicais primeiro, ou posso simplesmente multiplicá-los primeiro. Então, ó, 8 vezes 20 vai dar 160, dividido por raiz quadrada de 2. Então, existe uma propriedade que diz que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Tá? Então, foi essa propriedade que eu usei aqui. Vou usar uma outra, tá? A raiz ou quociente das raízes é igual a raiz dos quocientes. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou dividir aqui, ó. 160 por 2 dá 80. Opa, então vai ficar aqui, ó. 80. E aí, agora eu vou fatorar esse 80 aqui, tá? Bom, 80, pessoal, para ajudar a minha vida aqui, é 16 vezes 5. Raiz de 16 é 4, raiz de 5 não tem. Pessoal, se eu fatorar, vai dar a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa, tá? Você fatora com 8 aqui, vai dar um 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, você vai tirar o 2 vezes 2 da raiz, ok? Bom, aqui, ó, raiz quarta de 81. Observe que não tem outra raiz quarta aqui. Então, o que eu vou fazer é fatorar 81. Observe que 81 é 3 elevado à quarta potência. O 12 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. 75 também já fez, né? 5 ao quadrado vezes 3 e 27 é 3 ao quadrado vezes 3. Eu vou extrair as raízes, nesse caso a raiz é exata, vai dar 3. Nesse caso que só o 2 sai da raiz e o 3 permanece. Nesse caso o 5 sai da raiz e o 3 permanece. E nesse caso aqui, o 3 sai da raiz e o 3 permanece. Aqui eu vou ter 6 raiz de 3 sobre... Aqui vai dar 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 3 é 9. Mas, bom, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu vou trocar isso por 15 vezes 3. E vou simplificar aqui, tá, pessoal? Opa. 6 raiz de 3. Vou simplificar aqui o 6 com o 15, por exemplo. Ambos por 3. Se eu vou simplificar por 3, aqui vai dar 2, aqui vai dar 5. Então, ficou 2 raiz de 3 sobre 15. Tá? Meu 2 ficou meio estranho. Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu também vou aplicar essa propriedade da multiplicação e vou multiplicar o 20 com o 5. Desculpa, o 4 com 20. O 4 com 20 vai dar 80. E vai continuar sobre 5. Ok? Eu só multipliquei as raízes aqui, ó. Aqui, menos o 3. E aqui eu vou multiplicar o 4 com 28, tá? 4 vezes 28 vai dar 108. Professor, eu poderia ter simplificado primeiro? Sim, pessoal, poderia ter simplificado, tá? 80 dividido por 5, isso é 16. 108 dividido por 7 também vai dar 16. Ok? Professor, eu poderia ter feito aqui, ó, simplificado 5 com 20. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 4. Multiplico 4 vezes 4, que é o 16. Eu poderia ter simplificado 7 com 28, que ficaria 4, que ficaria 1. 4 vezes 4, 16. Sim, poderia, tá? 1 raiz 16 menos 3 raiz 16. Eu posso calcular a raiz primeiro 16 e depois fazer a operação, ou o contrário. Vamos calcular as raízes primeiro, né? Raiz 16 é 4, menos 3 vezes 4, 12. E 4 menos 12 vai dar menos 8. Para finalizar aqui, ó, aqui observe que eu tenho 625. Se você fatorar, você vai descobrir que isso é 5 elevado à quarta potência, tá?
Vou pôr aqui 5 elevado à quarta potência. Aqui é raiz oitava. E aqui elevado à quarta potência. Aqui eu vou ter 125. 125 é 5 ao cubo. Tá? Multiplicando. E aqui, quando eu elevo a menos 1, eu posso inverter a base, tá? Então, lembre-se disso, ó. A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Então, isso daqui, ó, eu vou pensar 0,027 elevado a menos 1, eu posso trocar isso por 27 milésimos elevado a menos 1, e eu vou inverter, que é 1000. Vai ficar 1000 sobre 27, tá? Então, eu já estou trabalhando com essa inversão, 1000 sobre 27, aqui é a raiz cúbica. Bom, o que eu posso fazer aqui? Isso daqui, ó, a gente aprendeu que esse expoente pode vir para dentro, ele vem multiplicando aqui, ó. Então, ficaria raiz oitava de 5 elevado a 16, vezes. A mesma coisa vai ficar aqui, 5 raiz cúbica de 5 elevado a menos 3, vezes, pessoal, raiz cúbica de 1000 é 10, raiz cúbica de 27 é 3. Então, isso vai ser 10 terços. E agora, o que eu faço aqui? Eu vou transformar isso em uma potência. Por quê, professor? Porque eu vi que ia dar exato. Aqui vai ficar 5 elevado a 16 sobre 8, vezes 5 elevado a menos 3 sobre 3, vezes 10 terços. Tá? Aqui dá 2, então vai dar 5 elevado a 2, vezes 5 elevado a menos 1, vezes 10 terços. Conserva a base e soma os expoentes. 2 menos 1 vai dar 1, vezes 10 terços. 5 vezes 10, 50, dividido por 3. Ok? Um pouquinho mais trabalhoso aqui, né, pessoal? Professor, tem mais de um caminho para seguir? Sim, né? Aqui eu poderia ter transformado em raiz direta aqui primeiro, em potência com expoente fracionário primeiro, poderia ter simplificado esse 4 com 8, eu tenho mais de uma possibilidade de caminho. Bom, usando a propriedade distributiva, determina o valor das seguintes expressões. Então, a distributiva vai fazer com que esse termo multiplique esse e depois esse. Raiz de 2 vezes 5 é 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 seria... Aqui, imagina tem 1 aqui, tá? 1 vezes 2 é 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 raiz de 4. Depois eu defino se tem ou não raiz exata. Depois esse 1 vezes 5 vai dar mais 5 e 1 vezes 2 raiz de 2 vai dar mais 2 raiz de 2. Bom, vou resolver isso aqui primeiro, que é a única coisa que eu consigo resolver por enquanto. 5 raiz de 2 mais raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2, 4. Mais 5 mais 2 raiz de 2. Esse 4 com 5 dá para somar, dá 9. 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá 7 raiz de 2. Aqui a mesma coisa. Raiz quadrada de 32 vezes 2 dá raiz quadrada de 64. Eu multiplico 32 com 2. Mais raiz quadrada de 32 vezes 1 é raiz quadrada de 32. Mais 3 vezes raiz quadrada de 2. Mais 3 vezes 1, que é 3. Raiz quadrada de 64 é 8. E aqui, ó, raiz quadrada de 32, se eu fatorar isso, vai dar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Mais 3 raiz quadrada de 2, mais 3. Esse 8 e esse 3 eu posso somar, isso dá 11, tá? Aqui vai dar, esses dois termos saem da raiz, então sai 2 vezes 2, que é 4. Então, 4 raiz de 2, mais 3 raiz de 2. Esses dois termos são semelhantes, eu posso somá-los. 7 raiz quadrada de 2. Ok? Bom, última questão. Criptografia é a prática de codificar e decodificar dados. Quando os dados estão criptografados, é aplicado um algoritmo para codificá-los, de modo que eles não tenham mais um formato original e, portanto, não possam ser lidos. Os dados só podem ser decodificados no formato original com o uso de uma chave de decriptografia específica. Um código simples de criptografia consiste em calcular a raiz quadrada dos algarismos formados de um número e dispor os dois primeiros algarismos das raízes de forma a ordená-los de forma ordenada e sequencial. Por exemplo, 4, 4, 4, 9, 9, 1. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ele escreveu aqui, ó, 2 e 0. Depois, raiz quadrada de 4 de novo, 2 e 0. Raiz quadrada de 4 de novo, 2 e 0. Raiz quadrada de 9, 3 e 0. Raiz quadrada de 9, 3 e 0. Raiz quadrada de 1, 1 e 0. Tá? Abaixo são descritas 5 senhas criptografadas. Analise a única cuja construção está de acordo com a regra apresentada no texto. Então, primeiro eu tenho que calcular a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é
Eu coloquei a ordem errada, pessoal, então vou abrir todos os resultados aqui, tá? Raiz quadrada de 3 é 1,7, então 1,7 está aqui, ó. Raiz quadrada de 4 é 2,0, tá aqui, ó, então tá certo. Raiz quadrada de 5 é 2,2, aqui tá 2,1, então o erro tá aqui, essa letra A não é. Raiz quadrada de 1 é 1, 1,0, desculpa. Raiz quadrada de 2, 1,4, tá certo. Raiz quadrada de 5 é 2,2, aqui colocou 2,4, errei, ou está errado. Raiz quadrada de 4, 2,0. Raiz quadrada de 5, 2,2. Raiz quadrada de 6, 2,4. Raiz quadrada de 8, 2,8. Raiz quadrada de 9, 3,0. Raiz quadrada de 9, 3,0. Então, a letra C é a letra correta. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer essas questões, tá? Com isso, a gente finaliza o estudo dos radicais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre geometria, teorema de Tales, algo que vai ser muito mais tranquilo para vocês. Mas sempre que possível, vamos retomar essas regrinhas, tá? Que tanto confundem a gente, ok? No mais, uma ótima semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. E até a próxima aula. Tá? Tchau, tchau, pessoal.